Olá, meu nome é Renan Cardoso e eu sou coordenador de estratégias digitais na Caima Sistemas. Hoje a gente vai falar sobre a nova atualização do Google Tag Manager, o Tag Assistant, que mudou completamente a forma como a gente faz a checagem de tags depois de postar elas, beleza, pessoal? Esse vídeo aqui é uma continuação do nosso manual do Tag Manager, então se você ainda não checou, dá uma olhadinha no vídeo na descrição. E além disso, todo o material que eu vou falar a seguir está também no nosso blog por escrito, também o vídeo está na descrição. Então assim, pessoal, só para a gente ser rápido e prático aqui, vamos mostrar o que é o Tag Assistant e também mostrar alguns exemplos práticos da aplicação dele, tá? Nos meus outros vídeos eu mostrei para vocês mais ou menos como é que a gente cria tags, né? Então, a gente basicamente chega aqui na função de criação de tags, a gente cria uma nova tag, configura a tag e adiciona o acionador, que seria o gatilho de aplicação dessa tag, né? E aí, depois que a gente faz isso, a gente clica nesse botão de visualização para checar se a tag está funcionando, onde a gente abre o Debug Mode. Mas isso mudou. Então, o Debug Mode foi substituído pelo Tag Assistant. E eu vou mostrar mais ou menos como é que ele funciona. Então, assim, antes de você começar, eu recomendo que você também baixe o plugin do Tag Assistant, que você pode acessar direto na extensão do Chrome, se você está usando o Chrome como navegador, mas se você não está, não tem problema nenhum. A diferença é básica, mas aumenta algumas funcionalidades. Então assim, depois que você criou uma tag, você precisa testar se ela está disparando da forma correta, porque, óbvio, né, você quer saber que seus dados são confiáveis, né? Então você vai clicar em visualizar. E aí agora ele já está abrindo numa segunda aba o Tag Assistant. Isso não acontecia. Antes ele abria como o modo debug em que você acessava o site e testava as tags por lá. Aqui ele vai pedir que eu coloque o URL que eu estou tentando testar. Eu vou clicar aqui e vou iniciar a minha conexão. Então você pode ver, ele abriu uma aba do site e aqui ó, tem um aviso que o debugger está conectado. Então está funcionando. Aqui na minha tag, ele avisa que também está conectado. Eu clico continue. E agora todas as minhas tags já estão aqui e tem um histórico de todos os eventos que aconteceram no site. Lá no Container Loaded, que é o carregamento da página, ele já vai me mostrar quais tags foram disparadas e quais não foram disparadas no momento em que a página carregou. No caso do pixel do Facebook, do Hotjar, do Google Analytics, do Google Ads, essas tags que tem monitoramento, elas são disparadas quando a página carrega. Então sempre vai aparecer aqui no Container Loaded as páginas que deram esse succeeded aqui, ó, em que elas foram disparadas com sucesso, né? E agora, o que mudou disso para o modo antigo? Então no modo antigo, quando eu vim aqui, se eu atualizasse a página, clicasse aqui em atualizar, ou se eu fosse para outra página dentro do mesmo site, as informações do debug seriam apagadas e carregaria novas informações com a nova página. Mas agora ele tem um histórico. Então ele deixa para mim quais informações estão aqui, lá na primeira página. Então quando eu atualizei a página, ele carregou ela de novo, gerou um histórico novo. E quando eu fui para outra página, no caso a minha página de blog aqui, ele também me mostrou ó, o título da página e as informações dessa aqui. O que muda em eu ter um histórico, certo? Então aí entra naquela questão do rastreamento de eventos que a gente tem quando a gente quer rastrear um clique de conversão ou um preenchimento de formulário, tá? Lá no meu material sobre o Google Analytics eu expliquei a importância da gente conseguir rastrear esses eventos e como eles afetam os nossos cálculos do retorno sobre investimento, certo? Porque eu consegui saber exatamente as ações que o usuário faz no site, faz toda a diferença para conseguir estudar a taxa de conversão do meu site, né? Mas assim, e se a ação de conversão faz com que a página atualize ou faz com que a página redirecione? Certo? Então, vamos dar um exemplo bem prático. Tu tem um carrinho de compras. Quando a pessoa clica no comprar agora ou quando ela clica no continuar, essa página vai ser redirecionada para a próxima etapa de compra do carrinho, certo? E se eu estivesse testando a conversão, se eu estivesse testando o disparo dessa tag, com a versão antiga eu teria perdido os meus dados. Mas com essa nova versão não vai acontecer isso porque eu vou ter um histórico. Então eu vou saber todas as tags que foram disparadas durante essa transição de páginas. Então assim, vou mostrar para vocês na prática o que isso significa, tá? Aqui
no meu... Eu tenho um disparador de formulário aqui. Então, o que acontece? Como é que funciona para criar esse disparador de formulário? Você vai lá em variáveis, né? Você vai configurar as variáveis de formulário. Então, aqui nas minhas formulários, eu vou ativar todas elas aqui, as variáveis de formulário. Claro, aqui a gente está sendo meio Ana Maria Braga, a gente já está com o bolo pronto, né? E depois a gente vai lá nos acionadores e eu vou criar um acionador de envio de formulário. O Google já tem aqui a configuração padrão de envio de formulário, né? Eu só vou lá e eu vou criar esse padrão aqui, ó. Eu vou vir aqui em envio de formulário e aí pronto. Agora eu já tenho um gatilho para esse envio de formulário e depois eu vou lá e vou criar uma tag, no caso pro Analytics, porque eu quero que os dados caiam lá no meu Google Analytics, né? E essa tag vai fazer o quê? Sempre que disparar um envio de formulário no meu site, ele vai enviar para o Analytics essas informações aqui, que depois eu posso configurar como uma conversão ou como uma meta lá no meu Google Analytics, né? Vai me dar os dados de quantas pessoas preencheram o meu formulário. Então tá, como é que a gente testa isso? A gente vem aqui e preenche um formulário. Lá no final eu tenho meu formulário de contato, vou botar minhas informações aqui, beleza. Enviei meu formulário. O que acontece? Aqui, ó, eu fico registrado como um form submit. E eu consigo ver que a minha tag disparou com sucesso. Quando eu clico nela, ele me mostra por que ela disparou com sucesso. Ou seja, os filtros que eu coloquei no meu gatilho foram todos corretos. Então, beleza, disparou. E ele também me mostra que as informações foram enviadas para o Google Analytics da forma como eu configurei a tag. Então, show! Então, agora eu já confirmei que o meu disparo aconteceu com sucesso. Eu consegui confirmar que eu executei o envio do formulário. Mas aí, o que essa ferramenta traz de novo e de melhor, além desses detalhes que eu mostrei aqui? Eu vou contar para vocês um caso real que aconteceu com a gente. Vocês sabiam? Eu não sabia disso, acabei descobrindo, apesar de ser uma coisa bem padrãozinha, né? Que caixa de busca, como essa aqui, conta como envio de formulário. Por quê? Porque ele tem uma função submit. Aqui no meu histórico, ele vai aparecer o form submit. Tá vendo? Por quê? Porque a caixa de busca em si é um formulário. Ele é considerado um formulário porque tem uma função submit. Agora, olha só. Se eu fui lá e fiz um acionador e não botei filtro nenhum, porque eu pensei assim, não, eu só tenho esse formulário aqui no meu site, eu não preciso fazer nenhum filtro, porque eu só tenho um formulário, não preciso separar quais formulários eu quero, eu só tenho um, só quero esse. Só que eu não sabia que, na verdade, eu tinha 2 formulários. O que vai acontecer? Eu vou anotar aqui, toda vez que alguém fizer uma pesquisa em SEO no meu site aqui, ou uma pesquisa usando essa ferramenta aqui, vai contar como sendo um preenchimento de formulário lá no meu Analytics. E aí eu vou pensar, pô, maravilha, eu estou convertendo um monte. Só que depois, quando eu checar na minha base de dados, eu vou ver que, não, peraí, não está fechando. O número de contatos que eu estou recebendo do meu formulário não está fechando com o número de conversões da minha análise. Quer dizer que eu não fui preciso o suficiente quando eu criei o meu filtro. E eu só vou saber isso de 2 formas. Ou se eu puder comparar esses valores, que eu pude no meu caso, ou se eu puder testar, checando que gatilhos disparam e que gatilhos não disparam a minha tag. Então, como é que a gente resolve esse problema? Muito simples, tá? Você vai lá naquele form submit. No caso, o form que a gente disparou foi esse aqui, né? E você vai checar as variáveis, tá? Nas variáveis, ele vai me mostrar as informações associadas a esse formulário de contato aqui. Quando eu preenchi ele, né? Ele vai aparecer aqui. Não, o nome do formulário é esse aqui, a classe do formulário é essa aqui, a ID, no caso, está em branco, mas eu tenho a classe dele aqui também, né? E eu tenho as informações, ó. Falamos com você, nome, e-mail, telefone, o text desse formulário, todas essas informações aqui. Eu vou usar essas informações para criar o meu filtro. Por quê? Porque daí eu vou dizer pro Google, eu vou dizer, não, eu quero só o formulário
que tem a classe formulário newsletter formulário Ajax. E aí ele vai dizer, ah tá, então você não quer essa aqui, você só quer essa aqui. Beleza, e como é que a gente vai fazer isso? Você vai lá no Tag Manager, você vai clicar ali nos acionadores, aí você vai no seu acionador de disparo de formulário e depois você vai clicar ali e vai botar só apenas alguns formulários. Então você já está criando um filtro, certo? E aí você vai botar apenas os formulários cuja classe contém formulário newsletter, formulário Ajax. Claro, aqui é um exemplo. Quando você for fazer o seu, você vai fazer como eu fiz. Você vai preencher o formulário aqui, depois você vai vir aqui no Form Submit, vai clicar em variáveis e vai checar as informações associadas a esse formulário para daí criar o seu próprio filtro. Óbvio, né? Mas beleza. Criei aqui, separei, botei formulário newsletter. E agora? Aí você vai salvar, vai clicar aqui em salvar, vai lá no seu Tag Assistant e vai testar novamente, vai vir aqui, vai preencher novamente o formulário e vai testar se disparou. E claro, quando disparar, vai aparecer aqui, você vai clicar nesse botão e vai mostrar. Por que disparou? Disparou por quê? Porque é um formulário, tem função submit e porque a classe do formulário contém o nome formulário newsletter Ajax. Então, eu estou dando nome aos bois, eu estou dizendo, não, eu quero só o formulário, esse aqui. Então, quando a pessoa fizer uma pesquisa, aqui vai aparecer no meu relatório que não foi disparado, tá vendo? Ó? Nenhuma tag foi disparada. E das não disparadas, quando a gente for olhar ali no formulário, ele vai me mostrar por que não foi disparada. Então, ó, tá vendo? Ó? O form class não contém formulário newsletter Ajax, ou seja, não é o formulário certo, então não vai disparar, que é exatamente o que a gente quer. Quando a gente está criando uma tag, especialmente uma tag de eventos como essa, a gente não está só preocupado que as tags disparem, a gente está preocupado que apenas as tags que a gente quer disparem, certo? Porque não adianta, por exemplo, eu fazer uma tag que me avisa sempre que um botão é clicado no meu site. Eu só quero saber o botão compre agora. Ou eu só quero saber o botão preciso de um site, certo? Porque esse é o meu botão de conversão, esse é o botão que eu quero filtrar nas minhas análises, certo? Então, faz sentido criar filtros dessa forma e testar no site inteiro se esses filtros estão acontecendo, estão respeitando as regras que eu coloquei. Beleza, pessoal? Então, basicamente é assim que o Tag Assistant funciona. Como eu falei para vocês, o fato dele ter um histórico aqui ajuda muito a rastrear botões e preenchimento de formulário, porque geralmente botões de preenchimento de formulário atualizam a página ou redirecionam a página, e agora que eu tenho o histórico eu consigo ver essa transição e eu não perco as minhas informações, porque eu tenho um histórico aqui, tá? E por último, vale a pena mostrar que quando eu fecho aqui a página que está analisando, ele automaticamente fecha, ele dá um aviso aqui dizendo que está desconectado, tá? Demora um tempinho. E aí depois aqui, ó, se eu fechar aqui, parar o debugging aqui, ó, ele deixa um histórico da minha análise. Ou seja, se outra pessoa precisar ir lá e checar a minha análise ou auditorar a minha análise, ela consegue ver os eventos que foram registrados e consegue saber se estavam disparando da maneira correta. Pessoal, em resumo, esse aqui é o Tag Assistant, tá? Se inscrevam no canal para receber outros materiais relativos a essa tag aqui, ao Tag Manager e a instalação de integrações entre o seu website e as suas ferramentas de marketing digital. Beleza? Valeu!